Pessoal, bem-vindo. Estamos aqui no nosso retiro de homens 2025 com o tema Surrender, rendidos, homens rendidos ao propósito de Deus. Estamos aqui nada mais, nada menos com o nosso líder do departamento de homens, pastor Carlos Hansen, que ministrou uma palavra poderosa sobre as nossas vidas aqui nesta manhã. E estamos aqui com ele para saber um pouco, dessa mensagem, que é com o tema Prisioneiros da Vontade de Deus. Pastor Carlos, fala para nós um pouco daquilo que foi ministrado essa manhã. Obrigado a todos vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer por tudo que tem acontecido aqui, por tudo o que o Senhor tem nos proporcionado viver aqui nesses dias. Tem sido dias de não só de realização, mas realmente de um cumprimento de um propósito de Deus nas nossas vidas. E é isso que realmente nos motiva e que nos leva no lugar onde nós acreditamos que o Senhor está nos conduzindo. Nós estivemos ministrando mais precisamente sobre a necessidade de nós estarmos rendidos nesse local de obediência a Deus, que é onde veio o título Prisioneiros da Vontade de Deus. Eu estive falando um pouco hoje sobre Samuel. Eu creio que Samuel é uma personalidade na palavra de Deus que eu confesso para todos vocês que através dessa mensagem, da busca, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, pude me encontrar naquilo que eu estou realizando na pessoa de Samuel. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. E quem disse essa frase não foi Samuel, foi o próprio Deus que disse a respeito de Samuel. E mesmo tendo um testemunho tão forte, tão impecável e tão assertivo de Deus, a Bíblia diz que nem assim o povo queria ouvi-lo. Chegou uma hora, a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 8, que a própria nação de Israel começou a pedir a Samuel que buscasse ou que levantasse e que ungisse um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações. Eles queriam algo que as outras nações tinham e desprezaram então a unção. Aquele homem, imagine você, não sei se você tem um homem como Samuel era esse homem para a nação de Israel. E a Bíblia diz que esse homem, nenhuma palavra dele caiu por terra. E mesmo tendo tanto elogio e sendo tão prestigiado pelo próprio Deus, ele não conseguiu convencer essa nação. Ele não conseguiu dar o destino que Deus tinha orientado a ele que fizesse em relação a essa nação. É interessante que nós medimos muitas das vezes o nosso sucesso naquilo que nós avançamos, mas nós não pensamos que muitas das vezes estar no local de Deus, aonde Deus quer que nós venhamos estar, ainda que seja um retrocesso, mas diante de Deus pode ser um avanço. E é isso que nós temos falado, é isso que nós temos tem sido arremetido nesse retiro, dia, sessão após sessão, inclusive agora que nós acabamos de sair lá do ginásio. E uma das coisas que eu vejo é que Samuel havia fracassado como líder, a própria nação, as pessoas às quais ele foi chamado para governar, as pessoas às quais ele foi chamado para liderar, não queriam mais ouvir ele. E não só mais queriam ouvir ele, mas como julgaram na própria cara desse líder, que não iriam seguir a ele porque os filhos deles, os próprios filhos de Samuel não queriam e não aceitaram a unção que estava na vida do pai. E essa foi uma dor muito grande, pois ele já estava vivendo um drama e ele agora entra em outro drama de a nível familiar. E é um nível muito pessoal. E quando nós, líderes, entramos em desafios aonde expõem aquilo que está dentro da nossa casa, se torna um desafio maior para nós aceitar realmente ser tratado naquela situação. Não só ter tido esses dois percalços na vida de Samuel, ele agora está prestes a ungir Saul, A Bíblia diz que ele segue a orientação da nação, segue a orientação dos anciões. Na realidade, não foi os membros novos, foi os anciões que pediram a ele que levantasse um rei para governar a nação de Israel. Ele vai então atrás de Saul
E quando ele chega, ele unge Saul, nós conhecemos a história muito bem. Passou-se anos, provavelmente 20, 30 anos, aparentemente tudo indo bem. Quando chega próximo de 40 anos de reinado de Saul, nós sabemos que Saul realmente saiu da vontade de Deus e começou a procurar todo tipo de feitiçaria, aquela mulher de Candor, para procurar conselhos com essa mulher que era uma feiticeira, e orgias das mais profundas. Ele totalmente se rebelou e se distanciou, desviou dos caminhos do Senhor. E aí vem a terceira decepção de Samuel. Nesse cenário e nesse contexto, Deus aparece para ele, aonde ele já está exausto, tudo que ele nasceu para viver, tudo que ele nasceu para realizar para Deus, agora parece que está tudo e o mundo inteiro contra ele. Nesse cenário, Deus aparece para ele e fala com ele: enche o teu chifre de azeite e vem. A todos vocês que estão ouvindo esse quadro, que tem sido chamado por Deus, você tem convicção que é Deus que te pôs onde você está, mas você tem enfrentado retaliação, controvérsia, dificuldade e muitas das vezes até distanciamento das pessoas que Deus te chamou para você conduzir. Eu digo para você nessa oportunidade que dentro desse cenário, possivelmente você poderia pensar: poxa, eu já não sou mais essa pessoa. Quem sabe até Samuel pensou isso. Mas a Bíblia diz que esse período, que é a transição onde Deus vai e bate o martelo, que é aonde ele unge, e aonde ele unge Saul, e Saul se desvia, e esse período que ele se desvia até ele ser encaminhado para a próxima missão de Deus, é o período onde muitos de nós nos perdemos, muitos de nós líderes nos perdemos, muitos de nós que temos amor naquilo que nós fazemos, perdemos a paixão. E quantas pessoas que hoje estão assim, não aguentaram lidar com a terceira perda, que é a perda de ungir Saul, de que Saul representa a liderança. Tiveram problema na liderança e eles não aguentaram mais. Talvez até suportaram a dor do povo, suportou talvez a dor na família, mas agora tem mais uma decepção na liderança, que Saul era uma liderança. Quando passa para esse nível onde ele realmente tem a terceira decepção, que é a primeira decepção foi com o povo, a segunda na família, com os filhos, a terceira decepção que é o nível de liderança. Ele poderia pensar comigo: poxa, I'm done, já acabou para mim, agora não tem mais jeito. Tudo que era minha base, as minhas convicções, que trazia realização para mim, eu já não tenho. Não tenho liderança, não tenho mais família, não tenho mais um propósito, que é essas pessoas que não querem mais que eu cuido delas. E nesse contexto, Deus aparece para ele e manda ele encher o chifre, porque ele tinha mais uma missão. Eu tenho certeza que essa palavra é para alguém, que Deus ainda não acabou o que ele tinha que fazer na sua vida. Deus tem mais uma missão para você, mais um lugar para te levar, mais uma jornada para você caminhar, mais uma sessão que ele vai trabalhar na sua vida. Quem sabe você que me ouve nesse momento, se coloca literalmente nesse lugar onde Samuel estava. Você está prestes a desistir, e nesse período entre Saul e Davi é onde Deus aparece. E eu digo para você nesse momento, através dessa tela, que o Senhor tem algo a fazer na sua vida. Ele não acabou o que ele tinha que fazer na sua vida. Ele vai então, enche o chifre e chega diante de Deus, e o Senhor manda ele ir à casa de Jessé. Nós sabemos que para chegar, se você for ler o contexto da história, para chegar na casa de Jessé, ele teria que passar num caminho onde foi o túmulo, onde foi enterrada Raquel, que se você for estudar a linhagem de Davi, tem fundamento, que é da tribo de Benjamim, que é onde Raquel foi enterrada. Em outras palavras, quando você chegar no lugar que eu tenho, que é o destino que eu tenho para você ungir e trazer significância novamente na sua vida, você vai passar pelo túmulo de alguém que morreu, para dar a vida a alguém que você está indo para ungir, a uma geração de pessoas que você está indo para ungir, que Davi representava uma geração. Não se esqueça das pessoas que pagaram o preço para você chegar aonde você está indo. Pastor Carlos, algo muito forte que você falou na sua ministração, um pouco antes, na introdução ali, é a respeito da diferença quando você traz uma mensagem e de quando você é a mensagem, algo que você está vivendo,
Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa autoridade que vem quando você está vivendo uma mensagem que Deus te deu. Exatamente. Essa mensagem que eu trouxe hoje, eu comecei a mensagem e eu creio que no início, né, eu frisei exatamente isso que o Marcos acabou de dizer, que eu nunca me vi pregando até que eu me encontrei vivendo. Eu nunca me vi pregando até que eu me encontrei vivendo essa mensagem. Eu creio que a nossa maior autoridade, Marcos, como você usou a palavra muito certa, ela está naquilo que nós vivemos e não naquilo que nós estudamos, não naquilo que nós aprendemos. É claro que tudo tem seu nível de autoridade, mas quando nós falamos de uma autoridade plena, está ligado exatamente à nossa experiência, Muito bom. aquilo que nós experimentamos. Se você for ver, quando o Zaqueu ele sobe na árvore, ele sobe para ver, mas ele desce para experimentar. Muito bom. Muitas das vezes nós conseguimos subir nos degraus da vida, mas nós não experimentamos porque nós não temos a humildade de descer. Porque para nós experimentarmos, nós precisamos de descer. Bom. Eu creio que é sobre isso, Marcos, que nós precisamos ensinar essa geração. As pessoas estão muito preocupadas em galgar degraus, porque subir em árvore diz galgar degraus. Poxa, eu aprendi hoje sobre negócio, amanhã eu vou aprender sobre terapia, depois da manhã eu vou fazer um outro curso, e aí eu vou galgando. Mas muitas das vezes não é sobre galgar. Eu creio que tem a sua importância, mas nós temos que ter em mente que nós precisamos de descer. Uma hora ou outra, tem outra pessoa lá embaixo que precisa da sua mão, que nós precisamos de estender para ele e ensinar para ele como que nós chegamos aonde nós estamos indo. Muito bom. Como que nós estamos produzindo aquilo que nós estamos recebendo na nossa vida. Nos dias que nós estamos vivendo, essa importância eu vejo nítida, porque parece que está todo mundo correndo atrás de informação. E algum tempo atrás eu até falei com alguns dos meninos que acompanham a gente, que eu não quero e não é meu objetivo aprender mais coisas. Eu quero usar melhor aquilo que já está à minha disposição. Muito bom. Eu quero aplicar melhor aquilo que já está nas minhas mãos. Para que eu querer aprender mais, sendo que eu não consigo ser mestre nem daquilo que já está nas minhas mãos? Muito bom. Eu não consigo dar um destino nem daquilo que eu estou colocando nas minhas mãos hoje. Então, você que me ouve, quem sabe você está preocupado em aprender, eu creio que é importante. Mas mais do que isso, experimentar é extremamente essencial. Muito bom. Esse lado aí que a gente aprendeu bastante hoje, da gente viver e colocar em prática aquilo que a gente já ouviu, né? Com maturidade, né? Não só ouvir e falar, mas realmente colocar em prática para que a gente tenha autoridade naquilo que a gente aprendeu, correto? Exato. Outra coisa importante também que você ministrou para a gente ali hoje, que todos nós exercemos um tipo de liderança. Sim. Né? Todos nós que estamos aqui nesse retiro exercemos um tipo de liderança. E você falou muito a respeito de um líder que ele já tinha a aprovação de Deus, porque Deus falou que nenhuma palavra dele ia cair por terra. Sim. Mesmo assim, ele estava tendo um problema dentro de casa. Sim. Mesmo assim, eu imagino que esse líder se sentia sozinho e ele precisava de ajuda. Sim. Eu queria que você desse um conselho, pastor Carlos, para esses líderes que passam por algum tipo de dificuldade, homens que mesmo já tendo a unção de Deus e sabendo que o próprio Deus já falou para eles, que carrega algo poderoso de Deus, mas continuam enfrentando dificuldades e muitas das vezes sendo desacreditados por outras pessoas e que precisam de ajuda. Qual o conselho que você daria para esses líderes? O que acontece? Nós estamos vivendo uma geração de pais espirituais órfãos. Homens de Deus, chamados por Deus, fazendo a vontade de Deus, porém órfãos. Eles não têm alguém, uma pessoa, ou se tem, muitos deles não identificaram essa pessoa ainda onde eles podem abrir o coração. Eu acho que, pelo menos naquilo que eu entendo, e no texto que nós falamos hoje, se você for ver Samuel, eu não vejo nenhuma instância ao longo de toda essa trajetória de fracasso dele, ele procurando alguém para ele abrir o coração. Ele indo atrás de um líder para contar o problema dele, ele buscar ajuda, auxílio, quem sabe,
Não sei. Quem sabe havia pessoas que ele poderia ter pedido ajuda. Não sei. Então, eu creio que é importante, Marcos, respondendo a sua pergunta, procurar identificar os indivíduos que Deus tem levantado para que você possa pedir auxílio na hora de dor, na hora de dificuldade, na hora de chorar, porque eu creio que a maioria dos líderes ficam debaixo da impressão que as coisas vão mudar se ele continuar indo na frente, se ele continuar carregando essa cruz, continuar carregando essa dor. E a verdade é, se nós não procurarmos ajuda, se nós realmente não colocarmos o nosso coração em colocar como prioridade, nós sermos sarados, encontrar essas pessoas para orar com nós, para nós abrirmos o nosso coração, muitas das vezes nós vamos entrar num caminho de autodestruição. Nós vamos trabalhar para Deus e perder Deus no trabalho. Nós vamos trabalhar, construir para Deus e vamos perder Deus no meio da missão tão importante que Ele chamou a cada um de nós para exercer. Para mim, esse eu acho que é o meu 10º retiro. E sempre a gente tem um desafio, né? Que a gente vem para aqui, a gente fica 2 dias aqui, retirado, né? A gente tira esse tempo para poder buscar, né, com mais intencionalidade essa presença de Deus, mas sempre tem um desafio, que a gente sai daqui, a gente tem os nossos afazeres, todos aqui tem, né, nós temos o nosso ministério, mas nós temos também nosso trabalho diário, né, nossas famílias, e eu queria saber do pastor Carlos, o que fazer, um conselho para nós homens, o que fazer para que a gente venha pegar realmente isso que foi derramado sobre as nossas vidas aqui, colocar em prática, né, e ter êxito em todos os âmbitos, todas as áreas da nossa vida. Então, eu creio que o próprio nome, né, a proposta nossa do retiro é rendição. Então, eu creio que é impossível nós realizarmos uma missão de Deus sem nós nos rendermos à própria missão que Ele colocou para nós, para que nós viéssemos a realizar. É extremamente importante nós frisarmos isso, Marcos. Então, o que eu posso levar daqui? Acho que o mais importante que nós deveríamos levar daqui é um coração rendido, sabe? Quando o nosso coração está no lugar certo, eu creio que as outras coisas elas chegam no lugar, automaticamente elas chegam no lugar. E o contrário também é verdade, Marcos. Se o nosso coração e a nossa motivação não estiver no lugar certo, nós podemos saber com certeza que consequências drásticas nós teremos na nossa vida. Então você, homem, que esteve com nós aqui nesses 2 dias, que está indo para casa cheio de Deus, eu digo para você, permaneça no local de obediência. Acabamos de falar agora, nessa última sessão, sobre a importância de nós trabalharmos debaixo de um direcionamento de Deus. Quantos homens têm causado desastres nas suas vidas e consequentemente, nas suas casas, nas suas famílias, simplesmente pelo fato de não andar debaixo de uma direção de Deus. Não estou dizendo que nós vamos acertar todas as decisões, mas eu tenho certeza que quando nós erramos debaixo de uma direção de Deus, o próprio Senhor cuida de nós ao longo do processo. Então, é muito melhor nós errarmos debaixo de uma decisão de Deus, com a motivação certa, com o coração certo, com o coração rendido diante do Senhor, do que nós acertarmos fora desse local de obediência e de rendição a Deus. Grava isso no seu coração. Muito bom isso aí, hein? Fera esse final aí. Até o erro, mas você seguindo a direção de Deus é um aprendizado. Sim, tem recompensa. Tem recompensa, não é isso, pastor Carlos? Exatamente. É muito melhor você mover debaixo de uma direção de Deus e o resultado pode parecer um insucesso que vai ser ganho. Exatamente. Correto? Exatamente. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final, né, desse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Então você que é homem desse ministério da Waves, você que vai ouvir esse quadro, eu espero que você ouça, seja abençoado. Não deixe de compartilhar e abençoar a vida de outros e continue conosco. Tem muita bênção, tem muita coisa boa ainda que vai ser entregue para você. Deus abençoe a sua vida.